Olá, meu amigo, minha amiga, muito boa tarde. Eu pediria que você compartilhasse esse vídeo com o maior número possível de pessoas e que você fizesse comentários também. A Canção Nova está envolvida em uma polêmica muito grande. Ela se acha acima do bem e do mal, ou não? E além do mais, coloca uma jovenzinha para falar um monte de asneira. A Teologia da Libertação é um movimento que tenta transformar a igreja em um braço ideológico, trazendo ideologias políticas para dentro da fé e, com isso, desvirtuando a missão da igreja. Assim, a Canção Nova acaba sendo um contraponto direto àquilo que representa a Teologia da Libertação. Quem é que julga? São eles da Canção Nova? Eles trabalham em sintonia com a Igreja Católica? Eles trabalham em comunhão com a CNBB? Eles trabalham em sintonia com o Papa Francisco? Ou simplesmente pega carona, oportunismo, para poder divulgar, fazer suas campanhas? Rezar o terço é evangelizar? O Frei Gilson entra em qualquer paróquia, em qualquer diocese, para poder fazer suas pregações, o seu show? Isso é evangelizar? Mas diante de Jesus, você vai ter que prestar contas se você acolheu alguém que teve fome, se você defendeu alguém que estava sendo humilhado, pisoteado, alguém que estava sendo assassinado, alguém que estava lutando pela justiça. A Canção Nova se presta a isto? Ou se presta em falar uma linguagem que aliena o povo, uma religião intimista? O Ministério Público acusou a Fundação Mantenedora da Canção Nova de desvio de finalidade e essa é mais uma tentativa de sufocar a maior obra de comunicação católica do país, desviando-a de sua finalidade. Leia lá o artigo 44 do Código Civil, que está tudo explicadinho lá. Todas as organizações religiosas do país se adequaram a esse novo estatuto jurídico, que está previsto no acordo e está incorporado no Código Civil, que as organizações religiosas têm que ter o seu estatuto próprio enquanto organizações religiosas. Organizações da sociedade civil inspirados no Evangelho, inspirados na fé, são organizações da sociedade civil e não pode fazer nenhum tipo de proselitismo religioso, por mais que nós achemos legítimo. Geograficamente, a sede da Canção Nova fica muito próxima de Aparecida, o nosso santuário nacional, que infelizmente foi tomado pela Teologia da Libertação e completamente desvirtuado da sua finalidade verdadeira. Aquilo que às vezes é identificado como teologia da libertação, de fato não é teologia da libertação, mas é ensino social da igreja, faz parte do patrimônio constante secular do ensino da igreja em relação à justiça social, em relação à dignidade humana, em relação à caridade social. E, portanto, falsamente isso vem atribuído como sendo patrimônio da teologia da libertação. Da mesma forma, se chama o Papa de comunista, por exemplo, ou chama alguém de comunista porque prega a caridade, prega ajuda aos pobres, prega os direitos humanos. Todas as organizações, todas as dioceses, ordens religiosas, até mosteiros, se adequaram ao novo código. Me parece que eles não. E agora nos acusam porque eles não se adequaram. Façam o dever de casa, Canção Nova, sentem com o Ministério Público Estadual de São Paulo, façam um TAC, termo de ajustamento de conduta, procurem uma assessoria jurídica qualificada, capacitada, não teimem no erro, e se quiser teimar no erro também pouco me importa. Se tiverem razão jurídica e provarem na justiça, pouco me importa. O que não pode é acusar quem não tem nada que ver com a derrapada jurídica e administrativa de vocês. Muito menos nós da Teologia da Libertação, nem Padre Júlio Lancelotti e muito menos o Santuário Nacional de Aparecida. Precisava dizer isso, porque às vezes a gente não pode calar. E falar dessa maravilha, que é 700 mil pessoas rezando o terço às 4 horas da madrugada, com o Frei Gilson, que também entrou nessa onda. Veja o Frei Gilson, por exemplo. Diante da situação do Frei Gilson, de poder fazer com que 700 mil pessoas estejam em oração, 4 horas da madrugada, teve suas redes sociais bloqueadas.
vocês. Estúpida, 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 estúpida. Gente hipócrita, mais uma vez, uma vez, uma vez. Achando que o mundo está contra eles, né? Olha, gente, que rezem terço, às 4, às 5, às 3, não tem nada a ver com isso. Minha mãe, tinha dias, nos últimos dias da vida da minha mãe, ela rezava 8 terços por dia, porque ela rezava 1 terço para cada filho. Não tem problema rezar terço. Agora tenho consciência que lá no juízo final, quando Jesus perguntar para nós, não vai ser quantos terços rezou, mas o que fizemos com os pobres, com os doentes, que passam fome, com os sem casa, os peregrinos, os abandonados, com esses que estão na beira da estrada, que sofrem e que são o próprio Jesus. Aliás, esse é um dos fundamentos da teologia da libertação. O pessoal da Canção Nova, resolva os problemas de vocês e deixe nós fora dessa. Não põe uma menina aí falar as besteiras que vocês não têm coragem de falar para iludir a população numa coisa que vocês é que estão errados. Corrijam, se ajeitem e que Deus abençoe vocês e o trabalho de vocês. Mas além de rezar, façam o trabalho e o dever de casa, que é se adequar jurídica e administrativamente.